3 hábitos que vão te reprovar no concurso público se você não resolvê-los. Então, estou aqui, eu me chamo Francisco, sou do Rumo à Aprovação desde 2019, que eu destino pessoas a serem aprovadas em concurso público e desde esse momento a gente consegue entender alguns hábitos que são interessantes e outros que são desinteressantes para uma pessoa que está se preparando para concurso público. Eu vejo muita gente dizendo aqui, ó, vou te trazer o método para você ser aprovado, e sempre dizendo quais são as condutas corretas. Mas por vezes você foca tanto em fazer o que é correto, mas esquece de deixar de fazer o que é errado, o que é desinteressante para quem está se preparando para concurso público. Então, justamente nesse sentido que eu hoje vou trazer 3 hábitos que eu considero os piores para você que está se preparando para concurso público hoje e que se muitas vezes você está praticando algum desses atos achando que vai ser aprovado, mas eu tenho uma notícia para você que talvez fazendo isso que eu vou falar agora, a chance de você ser reprovado é grande e muita gente não te fala que isso é desinteressante. Por quê? Porque não tem como resolver. Muitos cursos hoje são somente videoaula e PDF, então o cara não tem como resolver esse problema seu aqui. Então ele não fala que isso é desinteressante, só fala que é interessante. Mas hoje eu vou trazer para você aqui 3 hábitos e fique até o final, cara. Fique até o final, porque se você conseguir romper essa barreira e desfazer esses 3 hábitos, com certeza aí você inevitavelmente em algum momento vai ser aprovado no seu concurso, beleza? Então vamos lá, mas antes disso, já deixe seu like nesse vídeo, já se inscreva no canal, ative o sininho, e não se esqueça de comentar aqui um vídeo que você quer ver nesse canal, porque isso é muito interessante, porque dá, claro, ideias pra gente trazer vídeos aqui pro canal, beleza? Mas vamos lá, primeiro hábito que eu considero um hábito desinteressante para você que está se preparando para um concurso público é o hábito da procrastinação. Então, muita gente que inicia no mundo dos concursos públicos termina perdendo pro mal da procrastinação, que é o mal do século hoje. A gente tem tanta coisa ao nosso redor, a gente tem tanta coisa ao nosso favor, que a gente termina cedendo para a procrastinação. Então, uma das principais causas dessa procrastinação é a rede social. Então você vai lá hoje, olha seu tempo de uso. Quanto tempo tem de WhatsApp, de Instagram, de TikTok? Você vai ver que você tem mais de 5, 6 horas aí, mesmo trabalhando, de tempo de uso de redes sociais. Enquanto que você vai olhar quanto tempo você tem de estudo, você às vezes não consegue estudar meia hora porque você fica ali ansioso com a notificação do seu WhatsApp, ansioso com a notificação do seu Instagram. Quiçá você não se imagina nem ficando um dia, 24 horas sem o celular. Então, por isso que a gente considera aqui a procrastinação, inclusive, o pior mal para quem está começando a estudar para concurso público hoje. Quem nunca viu a história daquela pessoa que estuda 10 horas em um dia e fica parado uma semana? Então, o cara ali começa a estudar com uma aprovação hoje, muito cara é assim. A gente vê lá que logo no cronograma dele já botou que tem 10 horas para estudar. Ah, por que você botou que tem 10 horas para estudar? Não, porque eu não faço nada. Meu irmão, não faça isso. Eu prefiro, lá no Rumo à Aprovação, um aluno consistente do que um aluno intenso. O que eu estou querendo dizer com isso? Que eu prefiro um aluno que todos os dias, sem falhar, estude 1 hora, do que o aluno que estude ali 10 horas em um dia e passe uma semana sem estudar. Com certeza o aluno que estuda 1 hora todo dia, ele vai ser aprovado. E eu tenho certeza absoluta que o aluno que estuda 10 horas no dia, no outro não, ele vai ser reprovado. Inclusive, nós temos, dentro desse hábito aqui ruim, a figura do aluno que coloca que tem 10 horas para estudar, mas ele estuda 8. A tendência desse aluno é parar de estudar, porque ele vai estar acumulando metas atrasadas. Já o aluno que bota que tem 1 hora para estudar, mas estuda de fato aquela 1 hora, esse aluno tende a estudar cada vez mais e mais, porque ele sente aquele hormônio de meta cumprida. Então ele tem a dopamina ali no organismo dele que vai dizer que ele cumpriu aquela meta do dia hoje. Então a tendência é que cada vez amanhã ele bata aquela 1 hora de novo, depois de amanhã de novo aquela 1 hora, e então cada vez mais ele vai aumentando. Então a ideia é de que você seja consistente e não intenso. E lá no final, quando você adquirir o hábito e a rotina de estudar, você vai ser consistente e intenso. Mas no início é melhor que você seja
consistente. Ok. E como é que você vence esse primeiro hábito ruim da procrastinação aí? Com cronogramas claros e rotinas pré-definidas. Então, por isso que no Rumo à Aprovação, nos nossos cursos, a gente tem lá cronogramas claros. A gente pergunta para você quantas horas você tem por dia para estudar. E nem sempre você tem a mesma quantidade de horas por dia. Então, vamos supor que na segunda você tenha 2 horas, na terça você tenha 1 hora, na quarta você tenha 3 horas. Você consegue estabelecer um cronograma do Rumo à Aprovação desse jeito. Então, por isso que o nosso cronograma é sempre individual. E rotinas pré-estabelecidas. Então, vamos supor que você trabalha na escala de 24 horas e na quarta-feira você não tem como estudar. Você vai ter uma meta nesse dia? Não. Então, lá no Rumo à Aprovação, você consegue colocar 0 horas na quarta-feira que você não vai estudar porque você está trabalhando, por exemplo. Então, esse hábito da procrastinação, ele é vencido dessa forma, com cronogramas claros e rotinas pré-definidas. Isso você vai ter em qualquer momento da sua vida. Você consegue, inclusive, garantir a consistência com o método do Pomodoro, por exemplo. Estabeleça aqui que você vai estudar 15 minutos e vai passar 2 minutos no celular, vendo ali as notificações, respondendo as conversas. Volta e estuda mais 15 minutos, mais 2 minutos no celular. Com essa estratégia, você vai conseguir garantir uma consistência e uma disciplina nos estudos. Mas sem a disciplina e procrastinando, é muito difícil o cara ser aprovado. Porque hoje, o concurso público, já falei, está especializado e não tem espaço para o cara que procrastina. Beleza? Segundo hábito que hoje não é mais aceito em concurso público na pessoa que está se preparando é o estudo passivo. Então, vamos supor que você comprou um curso aqui agora e aí é uma praxe, o aluno deposita todas as esperanças dele naquele curso. E aí ele vai, abre a videoaula e fica aqui, ó. Assiste meia hora de videoaula, depois lê meia hora de PDF e acha que tá de boa. Não tá de boa, meu irmão. Para você fixar aquele conteúdo na sua mente, você precisa resumir, você precisa botar no papel. Então, por isso, lá no Rumo à Aprovação, a gente tem a meta de resumo. Você precisa fazer seu mapa mental, você precisa fazer o seu resumo. Porque quem não resume, não aprende. Em algum momento você vai se esquecer. Ah, Francisco, então só o fato de eu resumir, eu vou deixar aquele assunto na minha mente? Também não. Em algum momento você vai precisar revisar aquele resumo. Mas perceba que uma aula de meia hora você consegue resumir a uma leitura de 5 minutos. E aí você economiza um fator tempo. Então imagine, eu estou aqui e vi a aula de crase pela primeira vez. Resumir, eu consigo ler aquele meu resumo em 5 minutos, mas imagine que na hora de eu revisar aquele assunto, eu tenho que ver de novo a aula de 30 minutos. Isso vai me custar tempo, e tempo hoje é um bem extremamente escasso no mundo dos concursos públicos. Então, a dica que eu dou para você vencer esse hábito ruim do estudo passivo é resumindo. Resumindo, fazendo questões de todos os assuntos também é uma forma de você ativamente estudar. Então, o estudo passivo hoje ele não funciona mais. Na minha época funcionou, né? Muita gente passou somente sentando na frente da cadeira e vendo a videoaula. Muita gente que inclusive hoje diz que eu tenho aí uma memória fotográfica. Meu irmão, não é memória fotográfica não. Você viu aquele assunto tantas vezes na videoaula que você gravou. Mas hoje, se você perguntar um detalhe, o cara não vai lembrar. Em contrapartida, se você que resumiu tiver lá, eu te perguntar um detalhe, você consegue em 10 segundos olhar o seu resumo e me dizer aquele detalhe. Então, isso que é importante para você hoje no estudo ativo. E o Rumo à Aprovação, você tem como fazer o estudo ativo porque a gente tem lá a meta de resumo para você personalissimamente fazer aquele seu resumo. Então, pessoalmente, você vai fazer o seu. Hoje tem até aluno de Rumo à Aprovação que vende seu resumo. Então, isso é extremamente interessante. Não se esqueça de que o estudo passivo hoje não faz pessoa aprovada não, cara. E por fim, o último hábito ruim é não fazer simulado. Irmão, você precisa fazer simulados hoje para ser aprovado. Por que o simulado é interessante? Quantas pessoas você já viu ali que estudam, sabe o assunto, o conteúdo programático do concurso todo, chega na prova e não consegue responder a prova no tempo correto? Isso acontece em Enem, vestibular, concurso público, inclusive em provas até de faculdade. Por quê? Porque a pessoa ela não faz simulado, e simulado é testar nada mais nada menos do que fatores extra-prova. Porque o fator conteúdo programático você vai revisar ali nas questões, nas revisões, mas o simulado ele serve para testar, por exemplo, tempo, ansiedade,
cagaço. Então aquele cara que quando chega o momento de prova, ele dá um cagaço. Tudo isso aí ele vai conseguir antecipar, ele vai conseguir antever no momento da prova, no momento do simulado. Então, vamos supor que você demora de fazer uma redação, você vai conseguir perceber isso na hora do simulado. Vamos supor que na sua prova você gasta muito tempo em matemática, você vai perceber isso no simulado. Então não há outra maneira de você resolver essa pane sem resolver simulados, cara. Então como é que são isso aí? Fazendo simulados. É por isso que toda a preparação do rumo à aprovação você tem direito ali a um pack de simulados. Não há outra alternativa. Então não procrastine, não estude passivamente e terceiro, faça simulados, não deixe de fazer. Com esses 3 hábitos, a chance de você garantir uma reprovação é alta. E sanando esses 3, você está no caminho certo para aprovação, cara. Não tem hoje um aprovado que não indique você estudar dessa forma. Qualquer aprovado que deixou de fazer o que eu te falei aqui é uma exceção. Qualquer um. Então, por isso que hoje eu entendo que o rumo à aprovação é o melhor custo-benefício para você, porque você tem tudo isso aí, cronograma, mentoria, grupo VIP no WhatsApp, no Telegram, teoria completa, simulado comentado, tudo isso em um lugar só e pagando pouquíssimo por isso. Então, vou deixar aqui no comentário fixado o link do site Turma Aprovação. Vá lá e se inscreva, se matricule em algum curso de sua preferência, comece a estudar hoje da maneira correta, certo? E não se esqueça, se inscreva nesse vídeo, deixe um like e comente aqui aquilo que você acha que deveria ser tratado aqui nesse canal, beleza? Então tamo junto, te espero lá e rumo à aprovação.